Nesse curso nós vamos ter a oportunidade de ver a abordagem, a avaliação do paciente hemiplégico, o seu tratamento e o mais importante, a prática. Vem conosco. Nossa aula de hoje vai ser sobre a fisioterapia na hemiplegia. O acidente vascular cerebral e o acidente vascular encefálico, hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é a maior causa de incapacidade funcional dos nossos pacientes. Existem vários aspectos que podem levar, isso nós vamos ver mais à frente, à incapacidade funcional. A hemiplegia é a diminuição total ou parcial de força e controle músculo-esquelético do lado contrário à área da lesão. Nós precisamos diferenciar a hemiplegia da hemiparesia. A hemiparesia muitas vezes leva apenas a uma fraqueza da musculatura, bem como das articulações e da função executada pelos nossos pacientes. A hemiplegia não só compromete as vias aferentes, a parte somestésica, como a parte de execução das tarefas, principalmente das atividades do dia, da vida diária. Tá? É importante a gente saber e definir isso, porque tão logo o paciente apresente alguns sintomas do AVC, ele precisa ser socorrido. Tá? Hoje já sabemos que a gente tem como base, tem como protocolos que esse atendimento seja feito entre 3 e 4 horas, no máximo 4 horas e meia. Então, salva vidas. A gente sabe que, além da incapacidade funcional, é a maior causa de morte no Brasil. É o acidente vascular cerebral ou AVE, acidente vascular encefálico. Duas coisas são primordiais quando você avalia um paciente que acabou de sofrer um derrame. Duas coisas são fundamentais, tá? Se existe um acometimento das vias aferentes, que em muitos casos ela é acometida juntamente com as vias eferentes, e vou tentar explicar para vocês isso muito breve. As vias aferentes são vias que levam, tá, para o nosso organismo, para o nosso corpo, tá? A parte somestésica, a sensação que vem de externa para dentro do nosso corpo. É a nossa sintomatologia álgica, é a nossa sintomatologia de frio, é a nossa sintomatologia de dor. Tá? E as vias eferentes são aquelas que traduzem, tá, essa avaliação das vias aferentes em movimento, através do neurônio motor 1, que recebe as informações, entra pelo corno posterior da coluna, sai pelo corno anterior, chega na placa e no fuso neuromuscular para executar as funções. Então, isso é primordial numa avaliação de hemiplegia no nosso paciente que sofreu um acidente vascular cerebral. Tá? As vias álgicas, térmicas e táteis, que são os neurônios do tipo A, elas levam as sensações do meio, do ambiente, tá? Para que o nosso organismo reconheça e traduza isso em movimento ou não. Tá? As vias eferentes são, evidentemente, as nossas vias motoras, que respondem ao primeiro estímulo, mesmo que somestésico, e respondem com o movimento através da ação músculo-esquelética. Tá? Então, muitas vezes nós temos pacientes que exacerbam um determinado movimento, tá? Mas para que esse movimento aconteça, esse estímulo, tá, sensorial, precisa inibir a musculatura antagonista. Então eu vou tentar explicar para vocês muito rapidamente. O reflexo patelar, que é aquele reflexo em que nós percutimos o tendão patelar e imediatamente a nossa perna reage com o movimento de extensão. Tá? Para que esse movimento de extensão ocorra, os antagonistas, os isquios tibiais, através do motoneuror de conexão, tá? Eles precisam relaxar
para permitir que esse reflexo de estiramento ocorra no exato momento do teste. Por isso, a importância de quando nós formos avaliar um paciente hemiplégico, um paciente que sofreu um AVE, nós temos noção, principalmente, do grau de acometimento das vias aferentes, que podem ou não ocorrer, e do grau de comprometimento das vias eferentes, que existem alguns tipos de AVEs e de AVCs que, de acordo com o campo, de acordo com a área cerebral acometida, eles não vão apresentar, provavelmente, nenhuma alteração na sua fase motora ou na sua fase proprioceptiva, de recepção dos estímulos externos. Então, isso pode acontecer. Os neurônios, os interneurônios de inibição antagonista que recrutam os sinergistas são os mesmos neurônios que precisam permitir os reflexos e os testes de reflexia que a gente faz. Esses testes traduzem uma hiperreflexia, uma hiporreflexia que estão presentes nas lesões neurológicas. A hiperreflexia, normalmente, é uma lesão do motoneurônio superior ou uma lesão medular. O que quer dizer isso? O motoneurônio superior é aquele que se localiza a nível cortical, tá? Que recebe um determinado estímulo e manda imediatamente um comando para que você reaja a esse estímulo. Na hiperreflexia, as lesões altas, a grande maioria que apresentam hiperreflexia, uma exacerbação desses reflexos, são lesões de neurônio motor 1, neurônio motor alto, superior. Tá? A lesão medular apresenta automatismos. Então eu posso ter uma lesão medular que não é neurônio motor superior, e sim neurônio periférico da coluna, né? E apresentar uma hiperreflexia? Posso, eu também posso. Por isso, a necessidade de você avaliar bem o seu paciente que sofreu um acidente vascular cerebral ou um acidente vascular encefálico. Lesão medular longitudinal, lesão nervosa periférica. Essa arreflexia ou hiporreflexia significa uma diminuição considerada, tá, da resposta reflexa do padrão muscular ou daquele tendão que está sendo examinado. Normalmente, a arreflexia e a hiporreflexia, nas lesões agudas, aquelas lesões onde há um acometimento imediato, muito intenso, muito vasto, tá? Na lesão medular longitudinal, é aquela lesão onde há o dano, tá, de um compartimento da medula, seja ele corno posterior ou corno anterior, aonde recebem as terminações nervosas e da onde saem os comandos. Uma degeneração da nossa medula, tá, leva exatamente a uma hiporreflexia ou arreflexia. As lesões nervosas periféricas e cerebelopatias, elas também se caracterizam, tá, pela diminuição ou abolição completa dos reflexos. Então, a diferenciação é importantíssima na avaliação do nosso paciente hemiplégico. E a normoreflexia é uma resposta simétrica que precisa ocorrer dos dois lados. Então, digamos que um paciente nosso tenha sofrido um acidente vascular cerebral no nosso hemisfério esquerdo. A gente sabe que se a lesão foi no hemisfério esquerdo, tá, o nosso comprometimento vai ser do lado direito, porque as fibras nervosas, neuronais, elas cruzam ao nível da decursação das pirâmides e vão inervar e comandar o movimento do lado oposto do nosso hemisfério, certo? Então, a normoreflexia, no momento da avaliação desse nosso paciente, ela deve ser feita de forma bilateral. Se você tiver um diagnóstico de normoreflexia, ele precisa ser feito tanto no dimídio acometido, como no dimídio são. Fatores de risco. Hoje em dia, no Brasil, nós temos entre 80%
e 86% da população tiveram, têm ou terão problemas com o colesterol. Tá? Esses fatores de riscos, eles se caracterizam hoje numa anamnese do nosso paciente de AVC e do nosso paciente de acidente vascular encefálico, fator primordial, porque não tem como você tratar um paciente sem você fazer uma anamnese sobre a vida do paciente antes do acometimento, antes do evento do acidente vascular cerebral, porque você vai ficar enxugando gelo. Você não tem como tratar um paciente se você não colher esses dados. A obesidade. 65% da população brasileira tem o diagnóstico de obesidade. O sedentarismo diminui muito, muito as chances de um paciente que venha a sofrer um acidente vascular cerebral de resistir sem nenhum acometimento motor. A vida sedentária diminui muito a capacidade de resposta e de reação ao paciente que sofreu um acidente vascular cerebral. Tabagismo. Os radicais livres, todos nós sabemos, isso não só a nível coronariano, como comprometimento das nossas artérias e veias, mas também a nível superior, a nível do sistema nervoso. Se nós temos uma quantidade de radicais livres, de uma pessoa que fuma muito, e esse histórico já está presente na sua vida, é muito difícil a pessoa, depois de um AVC, conseguir se reestabelecer ou ter um atendimento que venha facilitar a sua recuperação funcional. Alcoolismo e drogas, como todos os eventos que requerem uma boa circulação, que requerem uma boa circulação não só periférica, mas também uma circulação que favoreça a atividade e a rotina da sua vida diária. Fatores de riscos modificáveis com tratamento. Então vamos lá. Antigamente, isso há bem pouco tempo, tá? Em 2012, 2013, existia um trabalho que as pessoas tinham como certo, isso aí era como se fosse um protocolo, que o acidente vascular cerebral ele só acontecia nos homens acima dos 40 anos e nas mulheres acima dos 55 anos no pós-menopausa. Tá? Isso caiu por terra, isso não existe mais. Nós sabemos que qualquer paciente, independente da sua idade, independente da sua faixa etária, qualquer paciente, ele tem hipertensão arterial. Há pouquíssimo tempo, alguns protocolos de tratamento, alguns questionários de avaliação afirmavam que pacientes que porventura estavam sendo diagnosticados com acidente vascular cerebral ou encefálico, eram pacientes no sexo masculino acima de 40 anos e no sexo feminino acima de 55 anos. Isso caiu por terra. Qualquer paciente indiscriminado, é lógico que existe uma incidência maior em pacientes acima de uma determinada idade. Porém, pacientes com casos de hipertensão, tá? Diabetes, cardiopatia, isquemia transitória. A isquemia transitória, a maioria dos casos, ela vem como doença de base, uma hipertensão e um fluxo exacerbado e aumento do metabolismo a nível do sistema nervoso superior, do sistema nervoso central, que leva à diminuição ou à interrupção do fluxo sanguíneo transitório. A maioria dos acidentes vasculares cerebrais, tá, eles são de isquemia transitória, o que muitas vezes não leva a uma degeneração ou uma necrose tecidual do nosso sistema nervoso. Os nossos neurônios, eles não se regeneram. É diferente da nossa célula óssea, do nosso tecido ósseo, que o osso quebrou, ele vai e se regenera. É diferente do nosso tecido cutâneo, a pele. Nós tivemos uma lesão na pele, ela vai e se regenera. No sistema nervoso, o nosso neurônio, tá? Ele não se regenera. Então, essa isquemia transitória, ela precisa ser resolvida o quanto antes, tá? E de uma forma breve,
tá? Porque o acometimento também pode ser súbito. Estenose da artéria carótida, que impede o fluxo e o metabolismo normal, tá, de aporte sanguíneo. Se é uma artéria, tá, ela leva sangue oxigenado. Ela leva sangue para que os nossos tecidos superiores, para que o nosso cérebro utilize esse sangue e mantenha o seu metabolismo. Quando nós temos uma estenose da artéria carótida, por isso a importância dos exames de avaliação no nosso paciente que sofreu um derrame, que sofreu um AVC, né, a importância de nós fazermos uma avaliação, um ecodoppler de carótida, para verificar se esse aporte está sendo feito de forma satisfatória, de forma fisiológica. Histórico de AVC é muito importante, tá? E a grande maioria dos casos, a grande maioria dos nossos pacientes, eles têm um histórico na família de pessoas que já sofreram e já tiveram, tá, a incidência, já tiveram o episódio de um acidente vascular cerebral. Na grande maioria, temos que levar em conta o fator da diabetes, que é a dificuldade de cicatrização de qualquer tecido, seja ele um tecido vascular ou um tecido neuronal. Fatores de risco não modificáveis. Esses fatores de risco, infelizmente, tá, e hoje cada vez mais isso acontece, nós temos pacientes muito jovens sofrendo acidentes vasculares cerebrais, mas as pesquisas são muito poucas nessa área. Fica muito difícil nós termos uma certeza, uma precisão de como diagnosticar precocemente para evitar que esse evento de um AVC, de um acidente vascular cerebral, possa ocorrer. O gênero, tá? Segundo algumas literaturas também, o sexo masculino ele é mais acometido do que o sexo feminino. Tá? Isso também a partir de uma determinada idade. Raça, os negros, a incidência de AVC e de acidente vascular cerebral nos negros, ela também é maior do que nos pardos e nos brancos. Algumas pesquisas e algumas literaturas também, elas citam muito sobre a quantidade de negros que desenvolvem hipertensão arterial silenciosa. É uma raça que apresenta maior incidência de hipertensão do que a raça parda e a raça branca. E o histórico familiar, que nós não podemos abrir mão. Então, é fundamental no nosso primeiro contato, junto com o nosso paciente de AVC, que a gente colha, tá, alguns dados sobre o histórico familiar dele. Existe uma predisposição, porém, se nós voltarmos nos fatores de risco que são modificáveis, com uma boa avaliação, com uma boa orientação das suas tarefas do dia a dia, uma boa alimentação. É bem claro, gente, é bem claro eu deixar para vocês, aqui que já ia me passando, que o tratamento da hemiplegia no paciente de acidente vascular cerebral, o tratamento deve ser multidisciplinar, porque vem acompanhado, isso nós vamos ver um pouquinho mais na frente, na avaliação, vem acompanhado de alguns acometimentos, sejam eles motores, sejam eles de afasias de compreensão e sejam eles de disartria, dificuldade para você expressar e para você falar. Então, temos que ter isso em base. Não adianta só o fisioterapeuta querer tratar do paciente hemiplégico, do paciente que sofreu um acidente vascular cerebral. Esse atendimento é multidisciplinar. Tipos de acidentes vasculares cerebrais. 85% dos acidentes vasculares cerebrais, eles são da forma isquêmica. Existe uma infartação trombótica cerebral. Uma infartação trombótica cerebral, mas não é êmbolo, não é trombo. Então, é importante que nós venhamos a diferenciar isso, tá? Quando você tem uma trombose venosa, seja ela a nível cortical ou a nível periférico, tá? A trombose se caracteriza por uma massa dura e fixa na parede do vaso.
Essa massa dura e fixa, ela não se movimenta, enquanto o êmbolo, a infartação embólica cerebral ou trombótica cerebral, é a diferenciação. O êmbolo é uma massa menor em que se desloca. O êmbolo ele pode começar numa carótida, se soltar e se estabelecer e interromper o fluxo a nível cortical, no cérebro. O êmbolo ele pode começar numa veia periférica, se soltar e parar no coração. Então é importante nós sabermos essa diferenciação. Foi um AVC trombótico. Foi um AVC trombótico, o trombo se formou e ali ele ficou. Ali não passa mais nada. Foi um AVC embólico. Houve um embolismo, esse êmbolo se formou de uma forma transitória, se deslocou na nossa corrente sanguínea e impediu, num determinado trecho, que o sangue passasse ali, criando uma isquemia transitória. E existe o AVC hemorrágico, 15% dos casos. Nesse AVC, gente, hemorrágico, a maioria dos casos, as suas sequelas, elas são mais severas. Por quê? Existe um sangramento. Existe um extravasamento, tá, de líquido, de sangue, para dentro de um tecido. Esse tecido, normalmente, ele fica necrosado. O sangue é tanto que nós precisamos colocar um dreno, muitas vezes, para que esse sangue não gere, tá, uma morte tecidual precoce. Tá? E eu volto a falar, a gente precisa de 3 horas e meia, 4 horas, para atender o nosso paciente hemiplégico, o nosso paciente que sofreu um acidente vascular cerebral. Tanto a hemorragia intracerebral, a interparenquimatose e a hemorragia subaracnoide, todas essas levam danos, tá, muito mais severos do que um AVC isquêmico. Tá? A importância é que os sintomas, muitas vezes, são diferentes. Por isso, a necessidade de nós diagnosticarmos de forma precoce o nosso paciente de acidente vascular cerebral.